Boa noite aí, meus amigos do Facebook, meus amigos aí amigos que fazem parte aí do Facebook. É um prazer imenso estar mais essa quarta-feira juntamente com vocês. E é mais uma quarta-feira, hoje mais um dia que o Senhor nos fez, mais um dia que o Senhor nos deu. É um prazer imenso para mim poder estar junto com vocês em mais um momento Escola da Bíblia, em mais um momento de reflexão e estudo das Sagradas Escrituras. E nós estamos estudando Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia para que nós possamos ler hoje a partir do versículo 9. Vamos ler hoje a partir do versículo de número 9, Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo de número 9. Nós vamos ler o versículo 9 e depois vamos pular para o 15. Diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Para o versículo de número 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que vos falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos vidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão de sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Vamos orar. Eu quero orar por você nessa noite. Quero orar antes de nós começarmos a meditar no texto que acabamos de ler. Senhor Deus, neste momento, Pai, estamos aqui, ó, Pai, ao vivo nesse momento, nessa live, Pai, pelo Facebook, juntamente com alguns irmãos em Cristo,
Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus que tu venha, ó Deus, falar conosco através, ó Senhor, desse estudo nessa noite. Estamos, ó Pai, estudando aqui o sermão que tu ensinaste no Monte das Oliveiras, o sermão, ó Pai, aqui em Mateus de número 24. Ó Pai, que a revelação venha da parte do Senhor para nós aqui nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós estamos encontrando aqui algumas coisas interessantes. Eu já falei na semana passada sobre o versículo 9 desse texto que fala sobre a questão da perseguição à igreja do primeiro século. Naturalmente, quando Jesus disse aqui no versículo 9 que eles iam ser entregues e atormentados e seriam odiados por causa do seu nome, isso se refere porque no primeiro século da igreja, na primeira era da igreja, no primeiro tempo, na época da igreja primitiva, o cristianismo foi muito difícil de ser aceito, principalmente pelos doutores e mestres da sua época. Por quê? Porque era uma nova, para eles era simplesmente uma nova seita que estava sendo fundada por um profeta que eles até nem reconheciam como profeta, que era Jesus. Embora Jesus em vida tivesse feito muitas coisas que muitos profetas não fizeram, as autoridades religiosas da época de Jesus não reconheciam o ministério profético de Cristo. Se eles não recebiam ele como seu Messias, muito menos como profeta de Deus. Para os religiosos, Jesus era apenas mais um revolucionário da sua época. Isso entendia os demais, todos os líderes religiosos. E por isso, após a ascensão de Jesus, em Atos, no capítulo 1, a igreja, quando surge após a ascensão de Cristo ao céu, e eles começam, depois do dia de Pentecostes, quando cumpre-se a promessa do revestimento de poder, e eles começam a pregar o evangelho, a Bíblia diz que a coisa começa a mudar, porque começa a se aproximar um número maior de seguidores. Quando Jesus sobe no Monte da Oliveira, tinha cerca de 700 pessoas que estavam acompanhando Jesus após a sua ressurreição. Depois do Pentecostes, essas 700 foram multiplicadas por mais 3.000 no sermão pregado pelo apóstolo Pedro. Mas o sermão pregado pelo apóstolo Pedro trouxe uma revolução tão grande no meio religioso que eles foram lá e simplesmente prenderam os apóstolos, porque queriam impedir que essa nova religião, essa nova seita, segundo eles, fosse propagada e crescesse ainda mais. Porém, cada vez que os líderes da igreja eram presos, que os apóstolos eram presos de uma certa forma, de uma forma sobrenatural, a igreja crescia cada vez mais. E a igreja só cresceu em época de perseguição. A igreja cresceu em época
de total rejeição à sua a sua doutrina. A doutrina da igreja era definitivamente rejeitada pela igreja, pelos religiosos daquela época. Então, Mateus 24, Jesus deixa já esse alerta. Por quê? Porque esse alerta demonstra que nós, cristãos, seríamos o quê? Perseguidos. A igreja primitiva seria odiada. E ela sempre foi odiada e sempre foi perseguida. Então, por isso Jesus está dizendo, então vos hão de entregar para serdes atormentado e matar-vos-ão. Isso quer dizer que muitos cristãos primitivos seriam o quê? Mortos. E aí que eu entro em uma coisa que nós temos que pensar muito no caso da pregação da palavra. Nós costumamos pregar sobre a questão do livramento de Deus da morte. Mas, muitas das vezes, Deus permitiu pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas cristãs de verdade, serem mortos pela mão dos romanos ou dos próprios líderes religiosos de sua época, porque através da morte desse sincero cristão, outros se chegariam ao Evangelho. Então, a questão da perseguição à igreja não é uma coisa da atualidade. A atualidade, nós estamos vivendo tempo de perseguição religiosa, isso nós sabemos. Nós sabemos que estão querendo de qualquer jeito calar e parar o crescimento de muitas propagandas, através de comerciais, através de um montão de coisas. Eles querem de qualquer forma parar aqueles que pregam o Evangelho. E eu estou falando que pregam o Evangelho, porque quem não prega o Evangelho vai continuar fazendo o que está fazendo. Quem não prega a palavra vai continuar falando e vai continuar pregando aquilo que eles acham que tem que pregar. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui no estudo dessa noite é a questão da perseguição religiosa. Perseguição. Hoje o assunto é a questão da perseguição cristã. Isso Jesus já estava falando que aconteceria logo na primeira era da igreja. E qual é a primeira era da igreja? A primeira era da igreja, a era da igreja começa em Atos capítulo de número 2. Você fala, mas Jesus já tinha estabelecido a igreja nos evangelhos. É lógico, Jesus estabeleceu a igreja, mas a igreja começou a ser propagada a partir do Pentecoste. A partir do Pentecoste, a igreja começou a espalhar a palavra do Evangelho de Cristo. E o principal sinal do crescimento da igreja primitiva é que a igreja primitiva pregava a palavra com poder. Como o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz que o Evangelho de Cristo é poder. Quer dizer, o Evangelho de Cristo é total autoridade para testemunho. É o poder de Deus para testemunho de salvação para todo aquele que crê. Olha que coisa interessante. Então o Evangelho começou a crescer, por quê? Porque foi dado à igreja poder de pregar a palavra, de ensinar a palavra,
de ministrar a palavra e através da autoridade do nome que há sobre todos os nomes, em nome de Jesus, o evangelho foi crescendo, os milagres foram acontecendo, as curas aconteceram, as libertações aconteceram, a conversão veio porque o Espírito Santo fazia o seu movimento no coração dos homens. Enquanto a igreja pregava, o Espírito Santo agia, transformando o coração dos homens. Então ele está falando, sereis odiado de todas, não é algumas, todas as nações por causa do meu nome. A questão aqui desse texto se refere à forma de como a igreja é odiada por todos. Mas é lógico que o texto não se refere apenas à questão da igreja. Aqui está falando a questão também dos judeus cristãos. Por quê? Porque os judeus são automaticamente odiados por todas as nações. Todas as nações odeiam. Quando se fala de judeu, a pessoa praticamente quer desconversar. Ninguém quer saber falar de judeu. Porque, na realidade, como o Evangelho de Mateus é escrito diretamente para os judeus, Mateus, ele escreve dizendo, vocês serão odiados. É lógico que podemos dizer que tanto o judaísmo como o cristianismo são religiões determinadas, são religiões normalmente rejeitadas e odiadas. O cristianismo porque é erudito, é oriundo da questão do judaísmo, porque a igreja veio de pregadores que eram judeus, que eram israelitas, que eram descendentes de Abraão. Mas a igreja se expandiu e cresceu muito no Ocidente e nos países gentílicos. E um dos países onde a igreja mais cresceu na época foi na Europa, nos países da Europa. Por exemplo, o cristianismo, depois de alguns séculos, ele passa a ser a religião oficial do Império Romano. E através de ser a religião oficial do Império Romano, ela foi crescendo pela Europa, pela Ásia, pelo Oriente e chegou até onde nós somos, que somos o povo mais jovem, somos o continente mais jovem conhecido, que é o continente americano. Na versão do Evangelho de Lucas, nós vamos ler Lucas, capítulo 21, dos versículos 12 ao 17. Lucas 21, do versículo 12 ao 17, nós vamos ler esse texto na versão escrita pelo doutor Lucas, pelo médico Lucas, que foi o mesmo escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas 21, versículos de 12 a 17. Mas antes de todas essas coisas, vos hão de prender e perseguir, e entregar-vos-ão à sinagoga. Veja só que está falando aqui, vocês serão entregues à sinagoga, ou sinagoga, ou sinagoga. Sinagoga, na realidade, era um local onde os sacerdotes, onde os escribas, saduceus e os religiosos judaicos se reuniam para ler as escrituras. Então aqui está falando diretamente a questão do cristianismo.
e aos cáceres, e conduz-vos-ão à presença de reis e governantes por causa de meu nome. Veja só, por causa do nome de Cristo, do nome de Jesus, a perseguição viria sobre os primeiros cristãos e eles seriam entregues na presença dos maiorais da religião judaica, também diante dos reis e governante da terra. Quando fala reis e governante da terra, está falando diretamente aqui na época primitiva sobre os principais, tanto do reino em Israel, como dos governantes romanos, que também eram responsáveis de permitir ou não o crescimento do cristianismo. Aí diz assim: isto vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, que os vossos corações não premeditar como haveis de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matavam-os alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Veja só, Jesus está dizendo aqui no Evangelho de Lucas. Lucas escreve as palavras de Jesus dizendo, vós sereis entregues pelos seus próprios pais, irmãos e parentes. Veja que coisa interessante, os próprios parentes teriam capacidade de entregar cada um por causa da convicção de fé. Por causa da convicção de fé. Então, o que é perseguição? Perseguição é tudo aquilo que você vai encontrar de oposto às realidades daquilo que você prega. Porque você prega a palavra, você prega o evangelho, você ensina o que Cristo te ensinou nas Escrituras. Os perseguidores, eles contradizem e eles perseguem porque eles são automaticamente aqueles que se acham o dono da verdade. Aí o que nós podemos agora? É muito interessante como Jesus trata direto com os discípulos. Porque Jesus estava falando aqui diretamente para os seus discípulos. Ele não estava falando para uma multidão, não estava falando para os que estavam nos seguindo, ele estava falando diretamente para os discípulos, porque lá em Mateus diz que eles foram ter em particular com Jesus. Então eu vou dizer aqui, a palavra aqui é diretamente para os discípulos. Por que eram para os discípulos? Porque só os discípulos estavam ouvindo esse sermão de Jesus. Só os discípulos estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Então aqui está dizendo, quando diz, proponde, pois, em vossos corações, a versão do Evangelho de Marcos, chama a atenção mais forte ainda. No Evangelho de Marcos, essa palavra ainda fica mais forte. Vamos ver? Marcos, capítulo de número 13, o versículo de número 9. Vamos lá para o Evangelho de Marcos 13, 9. Eu quero que você me acompanhe aí com a sua Bíblia. Marcos 13, versículo 9. Diz assim, mas olhai para vós mesmos,
porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Então Jesus mesmo está dizendo, olha, meus discípulos, vamos dizer aqui, olha Pedro, olha Tiago, olha João, olha Bartolomeu, olha Judas, olha, todos vocês serão entregues, açoitados, estarão perante presidente, perante rei, perante governante, todos vós serão entregues e sereis apresentados perante eles, por amor de mim, para quê? Para servir de testemunho. Olha que coisa interessante, a perseguição veio para os cristãos por causa do testemunho. Testemunho. O que é o testemunho? Eles seriam testemunhas vivas de que teriam que passar agora pelo sofrimento por causa das verdades ensinadas pelo seu mestre, verdades ensinadas por Cristo, verdade ensinada pelo seu Senhor. Então, como eles iriam ensinar aquilo que Cristo, que era tão odiado pelos religiosos, e não seriam perseguidos? Como nós vamos ser bem vistos se temos um compromisso de ensinar o que está contido nas Santas Escrituras? Na realidade, se você falar e pregar o que está nas Escrituras, ninguém vai te ver com bons olhos. Nem mesmo seus irmãos que estão do seu lado. Nem mesmo aqueles que dizem ser cristão igual você. Porque tem cristão que está mais para poder viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem que nada na sua vida seja tocada por causa do Evangelho. E quando você prega algo que Jesus ensinou, que vai de encontro a esse irmão, ele se torna seu inimigo. Ele não vira, ele não vai ser seu amigo porque você está falando o que a Bíblia ensina, o que a palavra ensina. Diz assim aqui, ó, versículo 11 do capítulo 13 de Marcos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fique preocupado. Jesus está dizendo, não se preocupeis. Não fique desesperado porque você está na mão das autoridades. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Se fosse decretada uma lei no Brasil de que o Evangelho fosse proibido, se a Constituição mudar, porque as coisas estão mudando. A Constituição já mudou. A questão mexeram, por exemplo, em coisas que eram tão importantes para a gente como a questão do trabalho. E estão querendo mudar muito mais, e o futuro pode ser que mude realmente muito mais as coisas. Mas pense um pouquinho, se fosse aprovada a lei de que templos seriam proibidos de abrir porque o Evangelho seria tido como uma religião sem sabor para aqueles do mundo. Eu faço uma pergunta para você, você pararia de pregar o Evangelho? Você pararia de ensinar o que Jesus ensinou? Só porque o templo está fechado? A coisa está tão feia no nosso país que
a liberdade religiosa aqui está sendo entre aspas, tá bom? Eu quero que você entenda isso. Nós temos um país que aqui é a liberdade religiosa entre aspas, porque hoje está sendo proibido o evangelho em muitos lugares. Por exemplo, antigamente podia se pregar o evangelho no trem, hoje não pode. A lei não permite. Se você for pego pregando o evangelho ou qualquer religião no trem, você é preso, levado preso porque está pregando o evangelho. Por exemplo, para você pregar hoje na rua, você tem que ter autorização. Porque se você começar a pregar o evangelho em determinado lugar e de repente chegar lá um fiscal da prefeitura, leva todo o seu aparelho, leva e fecha, você se perguntar se você teimar, você também vai preso junto. Então o nosso país, o evangelho ainda está... nós temos liberdade entre aspas, porque está acabando aos poucos a liberdade de confissão religiosa no nosso país. E quando eu falo de confissão religiosa, não estou falando apenas do evangelho, não. Eu estou falando também das outras religiões. A liberdade está sendo cada vez mais diminuída. Antes da hora, com o que irão de dizer. Então Jesus está dizendo, não fique preocupado com o que vocês vão falar perante as autoridades. Meu irmão, eu fico imaginando, pensando se um dia as coisas, a Constituição mudar e o Evangelho ficar proibido de ser pregado no nosso país. Nosso país virar um país muçulmano, por exemplo. Você vai lá para países árabes, se você prega o evangelho lá, você é pego e eles te queimam, te matam, te fuzilam, porque é proibido definitivamente falar de cristianismo nesse país. E se o Brasil não abrir o olho, daqui a pouco o Brasil vira um país muçulmano, aonde vai ficar difícil de você falar. Embora no Brasil tenha aí cerca aí de muitos cristãos, e quando eu falo de cristãos, eu não estou falando só de cristãos evangélicos, eu estou falando, tirando entre evangélicos e católicos, que aqui também são denominados cristãos, entre aspas, porque eles vivem muito pouco do cristianismo, mas também são uma religião cristã. Há muita gente cristã no Brasil e mesmo assim não conseguimos de forma nenhuma mudar o que está sendo feito pelos governantes e pelos que estão na frente da nossa nação. Nós não conseguimos mudar o pensamento de muita gente, porque infelizmente o que acontece no Brasil é que as pessoas são automaticamente influenciadas pela mídia. E eu falo isso com propriedade. O pessoal fala, a eleição vai ser ano que vem para deputados estaduais, para deputados federais, para senadores, para deputados, para presidente, para governadores. E as pessoas falam, com esse escândalo político que está acontecendo em nosso país, isso significa que o Brasil vai mudar no que vem. Só que chega no que vem, o povo eles fazem uma lavagem cerebral, induzem o povo, enganam o povo, aí vem um candidato e bajula, pagando, e a pessoa acaba aceitando aquilo e colocando aquele homem lá, que já começou errado, porque ele está usando de má fé. E tem mais uma coisa, eu costumo dizer no meu ditado popular que o brasileiro tem memória muito curta. Você pode discordar de mim, mas imagine um homem como Collor de Mello ser governador de um estado depois de tudo que ele fez no país, no Brasil. Agora imagine o que vai acontecer aí se esses políticos que estão presos forem
absolvidos e puderem participar das eleições, vai ter gente que vai acabar votando nele lá, mesmo com todo o problema que ele fez. O pessoal vai votar e está arriscado ele ser eleito. Porque o povo parece que gosta de sofrer. O povo brasileiro, infelizmente, está assim. Aí ele diz, quando chegar o momento, digam o que Deus lhe der para dizer. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Isso está dizendo? Vocês vão ser presos, levados perante a autoridade, mas quando chegar lá, não falem de qualquer maneira não, porque quando vocês abrirem a boca, quem vai estar falando na autoridade é o Espírito Santo de Deus. Observe, meus irmãos, que todos esses casos são recomendados sobre a questão do comportamento cristão em meio às perseguições. É dada direta para eles, essa questão é dada diretamente para os discípulos. Nós podemos olhar que aquela geração foi uma geração totalmente perseguida. A igreja primitiva, ela foi altamente perseguida por causa do Evangelho. Então aqui, perseguição, Jesus está falando diretamente com os discípulos, que eles seriam presos para servir de testemunha, ou testemunho do poder do Evangelho. Nós, quando lemos Mateus 24, nós temos que procurar entender as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são simples, porque a perseguição dita por Jesus aqui, naturalmente fala da igreja da primeira era da igreja. A primeira era da igreja, nós vamos botar aqui, primeira era da igreja. Aí bota aqui muita perseguição. Foi a época que a igreja foi mais perseguida, foi no início. Porque ninguém conhecia definitivamente o que era essa nova religião. Embora alguns falem, a igreja não é religião, mas no contexto de ajuntamento ela era tida como uma religião, mais uma religião sendo fundada dentro do judaísmo. É bem verdade que durante outros períodos a igreja foi combatida também. Logo após todos os apóstolos morrerem, todos eles morrerem, o cristianismo continuou sendo perseguido. Até mesmo quando ela se tornou religião principal do império, os cristãos verdadeiros que não se curvavam à questão dos deuses romanos, os deuses gregos, eles eram perseguidos e combatidos. E muitos dos seus seguidores foram torturados até a morte. Isso quer dizer que, imagine você pregando o evangelho e você sendo preso, e alguns cristãos eram colocados em arenas para ser devorados por animais, e isso era tido pelos imperadores como diversão. Ver pessoas sendo devoradas por
por eles terem uma fé diferente da deles. Então imagine você, meu irmão, que está me ouvindo, que tem toda a liberdade de pregar a palavra hoje. Você tem liberdade de pregar, você pode entregar um folheto, você pode pegar sua Bíblia e ler um texto para um amigo. Você não precisa meramente estar subindo no púlpito para ser pregador. Você pode pregar em todo lugar que você estiver, na sua casa. Você pode pregar no trabalho. Você pode pregar aí, meu jovem que faz faculdade, na faculdade, na universidade. Você aí no hospital, aí às vezes senta aí do lado de um paciente para ser atendido. Você pode falar do evangelho para esses outros pacientes. Então, você tem liberdade. Por enquanto não tem lei aqui no Brasil que te impeça de você fazer um corpo a corpo, de pregar o evangelho para alguém. Mas você, às vezes, não faz. E só vive reclamando da vida. Tem pessoas que reclamam de tudo. Reclamam quando estão na boa e reclamam quando estão vivendo um problema difícil. Tem gente que está em cima no patamar e está reclamando da vida. Tem gente que está lá embaixo e reclama também. Nós temos que mudar o nosso pensamento como cristãos. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo que acontece em nossa vida. Por isso que eu estou falando aqui do texto de Mateus 24. Ainda hoje, em alguns países islâmicos, eu falei aqui, quais são os países islâmicos? Naturalmente, os países árabes. Os cristãos são presos e até mortos por amor à sua fé. Entretanto, jamais houve ou haverá qualquer perseguição contra a igreja numa escala parecida com a que houve no primeiro século da era cristã. Porque no primeiro século da era cristã, a perseguição foi maior porque ninguém sabia o que era o evangelho. Ninguém conhecia. Hoje o povo sabe o que é o evangelho. O povo conhece o evangelho. Então hoje o povo persegue, mas a Bíblia já é traduzida em muitos idiomas diferentes. Embora as perseguições de outras épocas, inclusive em nosso século, não seja cumprimento de Mateus 24, olha só, as perseguições do tempo nosso não tem nada a ver com o que Jesus disse aqui em Mateus 24. Mateus 24 ele está falando diretamente para a perseguição que aconteceria na primeira era da igreja. Isso não significa que as promessas de Deus, as promessas que Deus faria, as palavras certas diante das perseguições não estaria disponível para pessoas de outras eras. Então, tanto na igreja primitiva houve perseguição, como na igreja da nossa época também haverá. Porque países de pregação livre é os Estados Unidos, Brasil, alguns países da Europa, mas tem países também da Europa que também são restritos à questão do cristianismo. É restrito. Tem países que são restritos mesmo, que o cristianismo não tem liberdade total de ser pregado lá. Hoje, por exemplo, a antiga União Soviética, que hoje é a Rússia, a União Soviética era um país totalmente que o evangelho lá, a palavra da Bíblia era proibido. Hoje já tem alguns pastores autorizados a pregar lá, mas o evangelho lá não tem tanta liberdade como tem aqui no nosso país. Vamos lá, vamos capítulo 24, versículos 11 e 12. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito.
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Vamos aqui, vamos para o quadro para a gente fazer uma análise dessa palavra de Jesus. Muito bem. Primeiro, Jesus está dizendo aqui no versículo de número 11, surgirão falsos profetas. O que nós entendemos sobre essa questão de falsos profetas? O que eu entendo sobre falsos profetas? Primeiro, falsos profetas são aqueles que profetizam falsamente, que usam de má fé, que enganam o povo, que enganam as vidas. Nós chamamos eles de falsos profetas. Falsos profetas, meramente aqui, não está dizendo daquele que entregou uma profecia errada na carne. Uma profecia, por exemplo, a pessoa fala-se sobre dom de profecia. Primeiro que o dom de profecia não tem nada a ver com o chamado de profeta. Dom de profecia é uma inspiração momentânea que Deus dá ao homem dele ser usado diretamente para a edificação da igreja, do povo. Mas quem são os falsos profetas? Os falsos profetas literalmente são aqueles que ensinam, que ministram, que pregam a palavra e que distorcem a verdade contida nela para o seu bem, para o seu bem-estar. Quando se fala de falso profeta, é aquele que quer se beneficiar diante do povo, usando de artifício a palavra de Deus, mas que eles não têm compromisso de ensinar a verdade, apenas pregam para se dar bem. E isso está acontecendo na nossa época. Isso está acontecendo, já acontecia na época cristã primitiva. Houve muitos falsos profetas que se levantaram na época dos apóstolos, principalmente na época de Paulo. Então, muita gente. Então, falsos profetas são coisas que surgiu desde a época da igreja primitiva, como está surgindo na igreja do século 21. E o texto diz que além de eles serem falsos profetas, eles teriam capacidade intelectual de enganar. Olha só. Há muitos. Enganar a muitos. Capacidade do falso profeta é enganar. Porque ele vem com uma palavra bonita, ele vem com um intelecto desejável, ele tem uma formação maravilhosa, ele sabe o que ele está falando, mas ele está falando aquilo tudo para apenas induzir o povo a fazer as coisas erradas. Então, meus irmãos, veja só, surgirão falsos profetas e eles vão enganar a muitos. Muita gente está sendo enganada. Nós costumamos dizer que os falsos profetas surgiram nas seitas, mas na realidade tem falsos profetas dentro da igreja. E já existia falsos profetas dentro da igreja na época apostólica.
Eles estavam lá junto. Paulo mesmo viu que entre eles existia pessoa, na igreja de Corinto, existia pessoas que eram falsos profetas, que eram falsos doutores. E nós estamos vivendo que no nosso meio também tem pessoas que querem, em vez de induzir o povo à realidade e à verdade ensinada por Jesus, estão deixando o povo ser enganado por fábulas e contos mentirosos. Veja só que coisa interessante. Aí aqui está dizendo, ó, e por se multiplicar a iniquidade. Então vamos aqui de novo escrever no quadro. Nosso tempo está acabando, meu irmão, mas falta 10 minutos. Vamos lá. Por multiplicar a iniquidade. Vamos lá. Multiplicação do pecado. Olha só que coisa interessante. Multiplicação da iniquidade, eu botei multiplicação do pecado. Por quê? Porque pecado hoje em dia está virando coisa comum em muitos lugares. Eu não vou falar em igreja, porque eu não posso manchar o nome da igreja, que é sem mácula, que é noiva do Cordeiro, com o que está se fazendo por aí em nome da religiosidade. Hoje você não fala mais contra a iniquidade em muitos lugares. As mensagens hoje são mensagens de autoajudas. As mensagens de hoje são mensagens de bem-estar, de multiplicação para a vida material. Mas esqueceram que para ter uma vida abençoada verdadeiramente, ela tem que largar a iniquidade, tem que largar o pecado. Veja só que coisa terrível. Que coisa terrível. E é terrível mesmo. Porque está se multiplicando em muitos lugares, em muitos templos, em muitos lugares o pecado está entrando e ninguém fala nada e diz nada. Ninguém quer saber o que está acontecendo. Então, está tendo ou não está tendo a multiplicação da iniquidade? Está tendo. Porque aqui não está falando do pecado e da iniquidade do mundo, não. Porque o mundo já está dentro da iniquidade. Mas está falando da multiplicação aqui na questão religiosa, porque o povo religioso, o povo cristão, deixou as verdades ensinadas por Jesus para viver no seu bem-estar. E aí ele está dizendo que o amor, olha só, amor, palavra bonita, né? Amor de muitos esfriará. O amor já está esfriando há muito tempo. Porque se fala de amor hoje, de boca. Se prega o amor hoje, por boca. Ninguém pratica, na realidade, o amor. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Quantos de nós que passamos, às vezes, numa rua, encontramos uma pessoa dormindo, sentamos e damos alguma coisa para essa pessoa comer? Tem muitos de nós que quando passa de frente com uma pessoa que está na rua ali, corta até o caminho para não passar perto. E eu não estou falando só deles, não. Isso dentro da igreja mesmo, pessoas passando necessidade dentro da igreja. Pessoas que não têm, que está desempregado, que não tem nada no seu armário
E às vezes nós, como igreja, temos que fazer lá cesta básica, cadastrar pessoas para que elas sejam abençoadas. Olha só que coisa terrível, meu irmão. A igreja não tem que cadastrar ninguém, a igreja tem que ver a necessidade e ir lá e suprir a necessidade. Como igreja, o papel da igreja é suprir a necessidade dos que estão necessitados. Então esse negócio de cadastro, isso é uma coisa, porque você beneficia alguns, mas tem outros que ainda não são beneficiados. E que às vezes estão lá no nosso meio, que eram dizimistas, que trabalhavam, que faziam de tudo, mas por uma questão do tempo acabaram perdendo tudo que tinha. Então, onde está o amor? Aonde está o amor escrito na Bíblia? Então a Bíblia diz que o amor de muitos, e em outra tradução está dizendo que o amor de quase todos, isso está dizendo quase todos, que tem ainda pessoas remanescentes, tem pessoas sinceras em que não se dobrarão. Que não se dobrarão e que vão pregar o evangelho genuíno como ele é. Existe uma diferença entre falsos Cristo lá do início de Mateus com falsos profetas. O primeiro é um político e aparece como um Messias, Salvador. Falso Cristo é aquele que se denomina Salvador, que se denomina o real conquistador. Por exemplo, o anticristo no futuro, ele será um falso Cristo. Ele vai se parecer com Cristo, mas não é, será um falso Cristo. Os falsos profetas se concentram mais na parte religiosa, na parte de pregação, na parte de ensinamento. Esses são chamados de falsos profetas. Então a diferença entre falsos cristos e falsos profetas é que o falso Cristo ele tem um poder político e dominador. O falso profeta ele tem influência dentro da religiosidade. Para encerrar, eu quero ler com você a segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Eu vou encerrar hoje aqui. Versículo 1 ao 3. Segunda epístola de Pedro, lá quase, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, para a gente encerrar nosso estudo dessa noite. Diz assim: vamos ler? Capítulo 2, do versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição
não dormita. Veja só que coisa interessante o que o apóstolo Pedro está falando aqui. Primeiro aqui, vamos lá, versículo 3. Olha só quem é o falso profeta, para a gente encerrar. Eu já estou passando, praticamente falta 1 minuto para me terminar a minha live. Olha só. E por avareza farão de vós negócio. O que vocês pensam nisso aqui? Farão de vós negócio. O que é negócio? Hã? O que está acontecendo com a igreja moderna? Tudo é negociável na igreja, inclusive pecado. E quando se fala de pecado, negociar pecado é a coisa que é mais feita na modernidade cristã. Se você é um pastor pequeno, um pastor que não tem influência nenhuma, quando você peca, naturalmente você não tem defesa e você é automaticamente excomungado ou excluído da sua denominação. Mas se você é influente, você é um político, você é um empresário, você é um doutor, tem sempre uma conversinha. Meu irmão, não, fique tranquilo, vamos transferir você para um outro lugar, lá você vai continuar pregando a palavra. Tudo é negociável. O falso profeta, ele negocia, porque ele está mais propício a querer o seu bem material do que a salvação da vida das pessoas. E olha só que coisa interessante. Diz assim, ó, com palavras fingidas, palavras mentirosas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Meu irmão, pode preparar. O falso profeta vai ter uma sentença. Eu acredito que você que está me ouvindo nessa live, você não faz parte desses falsos profetas. Eu creio que você é um profeta de Deus, prega a verdade, prega a palavra, ensina a sua igreja, ensina a juventude, porque nós estamos deixando a juventude fazer da igreja o que eles querem. A juventude tem mudado muito o rosto das denominações, trazendo coisas do mundanismo para dentro da igreja. E os pastores que deveriam embargar e ensinar estão fraquejando e deixando isso acontecer, talvez por serem fracos, mas talvez porque acham que vai trazer para ele benefício. E pode trazer benefício momentâneo, porque no futuro vai ser um tremendo prejuízo. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por participarem comigo mais uma vez dessa live de quarta-feira. Eu não sei se quarta-feira que vem eu vou conseguir fazer a minha live, meus irmãos. Eu estou sem condição de pagar a minha internet. Eu estou precisando de ajuda. Se você puder me ajudar, a ajuda será bem aceita, porque estou passando por um momento que eu não gosto de ficar transmitindo para você, e eu não vou transmitir, nem vou falar mais. Eu só peço que vocês orem ao meu favor. Eu preciso da oração de vocês. Eu preciso que Deus abra as portas para a minha vida, porque estou passando assim por um momento que, embora difícil, mas agradeço porque estou respirando, porque tenho vida, porque tenho saúde e estou aqui falando com vocês. Então, ore por nós, ore por mim, ore pela minha família, ore pela minha casa, porque eu preciso da sua oração. E você que quiser fazer um seminário aí na sua igreja,
ou nos convidar para estar na sua igreja fazendo seminário, eu estou aqui à sua disposição. Eu não cobro um centavo sequer para estar aí na sua igreja. Nem cobro oferta para estar na sua igreja. Só fala assim, dependendo do local que for, eu talvez não tenha condição financeira de estar chegando aí. Eu não tenho carro, eu não tenho passe livre, então eu preciso, se você vai me chamar, se for fora do Rio, se for em um lugar de difícil acesso, que você apenas me abençoe aí para me chegar até aí e voltar para minha casa. Só isso. Nenhuma coisa mais. Deus é fiel e Deus é quem faz as coisas acontecerem na nossa vida. Nós não podemos, de forma nenhuma, pregar o Evangelho para nos beneficiar. Nós temos que pregar o Evangelho para que a pessoa seja liberta e salva para a glória de Cristo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por esta live, Senhor, dessa noite. Senhor, por esse momento, Escola da Bíblia, estamos estudando Mateus 24, sermão escatológico que Tu ensinaste aos seus discípulos. Pai, o estudo, Pai, é muito longo e 1 hora de estudo é pouco para falar aquilo, Senhor, que é revelado aqui na Tua Santa Palavra. Por isso, Senhor, te peço, Pai, que cada um que ouviu ou que vai ver esse vídeo, que possa meditar, estudar esses textos. E se o Senhor permitir, quarta-feira que vem estarei novamente aqui com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Até quarta-feira, se tudo correr certo, nós estaremos juntos novamente no momento Escola da Bíblia. Deus abençoe.